Então vamos colocar aqui o campo de uma caixa de pegar e obter dados para o nome. Tá? Então, qual é a tag que a gente utiliza aqui para receber dados? Input. Input significa entrada, então eu vou permitir a entrada de dados. Qual é o tipo dessa entrada? Ela é textual. Tá? Input type text. E aí eu vou colocar aqui o nome para essa caixa de texto, que esse name que vai ser preenchido aqui, ele vai ser recuperado, tá? Ele vai ser usado na verdade para recuperação lá no servidor. Então eu vou colocar aqui nome user. Tá? Vamos agora colocar um outro input, ou seja, uma forma de receber dados agora que é o número. Agora eu quero a idade. Então agora eu quero o number e o name vai ser idade user. Lembrando que você pode colocar qualquer valor de seu interesse aqui no name, tá? Mas é importante que você defina o atributo name para que você permita a recuperação lá no servidor desses dados que forem enviados. Tá? Lembrando que o input ele é um elemento que não realiza a quebra automática de linha. Tá? Então, se a gente for renderizar dessa maneira, o input do texto, do nome, tá? Ele vai ser renderizado e logo em seguida, logo ao lado, vai ser renderizado o input type number. Então vamos ver aqui como é que está ficando a renderização. Então vejam que a gente tem aqui, ó, o primeiro input representa a obtenção do nome, o segundo input representa a obtenção da idade. Da forma que está renderizada, e o usuário for tentar acessar aqui o formulário, ele não vai saber o que significa esse primeiro campo e nem o segundo campo. Então é importante que a gente coloque aqui alguma informação descrevendo ou definindo o que é que significa essa caixa de texto. Tá? Então a gente pode fazer isso de duas maneiras muito simples. A primeira é a gente colocar aqui nome do usuário, tá? Porém, não é recomendado a gente colocar o nome dessa maneira, mas a gente associa o nome do usuário a um part text chamado label. Tá? Então eu estou dizendo aqui que o texto nome de usuário vai ser um rótulo, tá? Vai ser um rótulo a ser apresentado. E esse rótulo ele representa que dado, né? Ele representa aqui esse primeiro input, que quer dizer o nome do usuário, nome user. Tá? Então, como é que eu faço de fato a associação entre esse label de nome do usuário e o input, né, text nome user? Aí aqui no label eu vou colocar um atributo chamado for. Tá? Vou colocar aqui um valor qualquer, não precisa ser obrigatoriamente esse valor que está em name. Tá? Eu posso botar o mesmo, mas não é obrigado, nome user. E aqui no input eu vou colocar o ID, tá? Nome user. Então, com essa abordagem, significa que eu estou associando esse label, nome user, ao input cujo ID é nome user. Tá? E aí eu vou mostrar a vocês o porquê que isso é importante. Salvo aqui, a gente vai renderizar. Tá? Vejam aqui o mouse, eu vou posicionar aqui no input, ó. Tá? Então o foco no input ele foi realizado, tá? E vou tirar, vou colocar aqui no campo de número. Agora, se com o mouse novamente eu clicar aqui no nome do usuário, vejam que o foco voltou para o input, tá? Não somente agora, quando eu clicar no input é que ele vai ganhar o foco, mas também quando eu clicar naquele label. Por quê? Porque eu fiz a associação entre o label e o input nome user. Tá? É importante também usar a tag label para rotular informações associadas a campos para a tecnologia assistiva. Tá? Então sempre lembra de colocar label associado com um input. E é isso que a gente vai fazer agora para a idade. Tá? Vou dar um enter aqui. Vou colocar aqui label for idade user. Aqui vou botar a idade do usuário. Tá? Novamente aqui eu boto o ID, idade user. E agora sim
tá? Está associado também quando eu clicar aqui no texto idade do usuário, o input também ganhou foco. Bom, como vocês podem ver, aqui não está uma legibilidade tão boa, então a gente vai fazer agora uma quebra de linha entre o input e o label representando idade do usuário. Então vou botar aqui um BR. Agora sim, tá? O nome do usuário e idade do usuário eles estão em linhas diferentes. Outro atributo muito interessante que a gente pode colocar aqui no input é o atributo placeholder. O placeholder é uma espécie de guia, tá, de informação dentro do próprio input do que ali dentro vai ser preenchido. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, digite um nome. Certo? Mesma coisa a gente pode colocar aqui com a idade. Tá? Então, placeholder, sua idade. Então vamos renderizar aqui e ver o que acontece. Então quando a gente posicionar o mouse no input de digite o nome, veja que vai ficar um sombreado, né, com o digite o nome, e quando você digitar o seu nome, tá, vai aparecer aqui. Mesma coisa quando você digitar aqui a sua idade. Tá? Então some aquela informação do placeholder e aparece aqui a informação digitada pelo usuário. E aí a gente tem também aqui o atributo value, tá? E aí eu vou substituir o placeholder pelo value para poder explicar uma diferença entre os dois. Então vamos colocar aqui o value, digite o nome e deixar aqui na idade o placeholder. Ctrl F5. Vejam que a cor do texto mudou aqui para preto em nome de usuário, naquele input que a gente colocou o atributo value recebendo o valor digite o nome, e na idade do usuário que a gente colocou o placeholder recebendo sua idade. Isso significa o quê? Que quando a gente coloca o atributo value, o valor ele já passa a ser de fato preenchido na caixa de texto, naquele input. Então vejam só, quando eu posicionar aqui o mouse, tá? No input digite o nome. Quando digitar aqui Francisco, veja que digite o nome ele não vai ser desconsiderado, até porque ele é um valor que foi de fato atribuído. Então eu precisaria apagar digite o nome para que ele não seja enviado para o servidor juntamente com o Francisco. Tá? E aí, em sua idade, a gente coloca, tá, aqui a idade normal. Tá? Pode também digitar, se você quiser digitar a sua idade. Voltando aqui ao código, vamos colocar agora um botão, tá? Um botão para enviar esses dados ao servidor. Então vou colocar aqui uma quebra de linha e vamos colocar aqui um botão, tá? Input type. Um botão, pessoal, aqui o tipo desse botão, o tipo dessa informação, na verdade, dessa forma de entrada, ela é um botão de submit, de submissão, de envio. Tá? E o valor que representa o rótulo do botão, o texto que vai estar escrito no botão é enviar para o servidor. Então a gente vai renderizar agora. Tá? Eu vou apagar aqui esse digitar o nome e vou colocá-lo como um placeholder. Certo? E aqui está. Posso colocar aqui Francisco, idade, tá? E enviar para o servidor. Quando eu clicar aqui em enviar para o servidor, qual é o servidor que vai tentar receber esses dados? É o arquivo cadastrar usuário.php que está na pasta server. Quando a gente clicar aqui, tá, vai ser dado um erro, porque nem existe essa pasta server e nem existe o arquivo cadastrar usuário.php. Tá? Mas fato é que ocorreu uma tentativa de enviar esses dados para o servidor. E agora eu aproveito também para mostrar a diferença entre o post e o get. A forma que a gente usou aqui no formulário agora foi um post. Agora eu vou atualizar para um get. Tá? Vou dar aqui um F5.
colocar aqui Francisco 34, enviar para o servidor. Veja que, novamente, tenta fazer contato com o arquivo cadastrarUsuário.php que está na pasta server e olha só como é que estão sendo enviados os dados. Nome user, que é aquele valor que está no meu name, do input do nome, né, e passando aqui o valor Francisco, e o input idade user, que representa a idade, está sendo informado o valor 34, tá? Então vamos adiante agora. A gente vai apresentar novos campos, atributos, novos inputs podem estar dentro de um formulário.